Você é realmente cristão? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios 4, de 9 a 11. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Pois é, essa era a vida das pessoas, dos 12 que o Senhor Jesus Cristo escolheu para segui-lo, escolheu para ser os seus apóstolos. Depois também veio o apóstolo Paulo. E nos chama a atenção que no meio desses 12 estava Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. E também nos chama a atenção que nenhum dos 12 permaneceu firme do lado de Jesus quando ele foi crucificado. Pedro o negou 3 vezes. Mas o cerne da nossa conversa hoje não é sobre isso, e sim sobre o quanto esses discípulos de Jesus, o quanto esses apóstolos de Jesus sofreram por causa de Cristo. E nós aqui estamos vivendo as nossas vidas, eu não sei você, mas eu vivendo a vida com comida, com bebida, com roupa, com um teto para nos abrigar, com uma casa, não importa se é uma casa própria ou se é uma casa de aluguel, ou você mora de favor na casa de alguém, mas você está sob um teto. Se chover, você não vai tomar chuva. Durante o sol, você não vai ser agredido pelo sol, e à noite nem pela chuva, nem pelo sereno. Você tem um teto para morar. Você tem comida na sua mesa, você tem bebida na sua mesa. Você às vezes tem um carro, você às vezes passeia, e nós nos dizemos cristãos. Mas será que realmente nós somos cristãos? Eu não estou dizendo que para ser um verdadeiro cristão nós precisamos ser pobres, estar sofrendo, estarmos doentes, estarmos sendo enxotados por outras pessoas, desprezados por outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou tentando dizer e passar para vocês é que os apóstolos de Cristo, mesmo passando por tudo isso que eu acabei de ler aqui, fome, sede, nudez, sendo desprezados, sendo açoitados, sendo rejeitados por toda a sociedade da época, por todo o mundo da época, eles permaneceram firmes em Cristo. Eles não falaram: Deus esqueceu de mim, eu vou deixar isso aqui, vou deixar de pregar o Evangelho, porque Deus não me abençoa, porque Deus não me dá dinheiro, porque Deus não me dá uma casa, porque Deus não me dá riquezas, porque Deus, Ele não é bom comigo, Ele não é justo comigo. Eles não abandonaram a sua fé, eles serviram fielmente até o final das suas vidas. E você sabe como eles morreram? Alguns deles foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros cerrados ao meio. Você imagina o que é uma pessoa, você estar vivo e ser cerrado ao meio vivo. Outros foram traspassados por espadas e por lanças. Então todos eles morreram de uma forma brutal, com exceção de João, que João
foi primeiramente jogado em óleo fervente, é o que diz os historiadores, e depois, quando eles viram que não tinha mais jeito, porque o próprio Deus o manteve, eles deixaram João na ilha de Patmos. E você sabe como era a ilha de Patmos? Era uma ilha que só tinha rocha, só tinha pedra, não tinha mais nada para comer, para beber e mais nada. E João viveu lá. Quem será que sustentava João? Com certeza os próprios anjos de Deus vieram e sustentaram João, para ele ter que escrever o Apocalipse, o final das coisas. Então, meu amado e minha amada, não pense você, que se você está passando por uma dificuldade nessa vida, se Deus está deixando você sofrer por algo que não é dele. Eu tenho certeza que você sofre nessa vida não por Cristo. Você não está sofrendo porque você está pregando o Evangelho, você não está sofrendo porque você vai num culto, numa igreja, você não está sofrendo por isso. Eu sei que tem muita gente que sofre nesse mundo. Eu sei que tem muita gente que nós nem conhecemos, que talvez sofreram mais do que os apóstolos. Eu fiquei sabendo de uma história de um homem que eu vi na internet, numa pregação esse tempo atrás. Um homem que durante 26 anos, ele foi preso lá na Ásia. Ele foi preso por pregar, por professar o amor de Cristo, e isso na década do ano 2000, se eu não me engano. Ele foi preso durante 26 anos. E toda semana os guardas vinham e batiam nele, na sua cara, no seu corpo, o açoitavam severamente e falavam para ele: se você negar a Cristo, nós vamos libertar você. E ele não negou. E esse homem tinha um filho, e os guardas e o governo passou isso para o filho dele, e esse filho foi visitá-lo após 20 anos. E ele foi visitá-lo e falou: pai, abandona esse Deus, abandona Cristo, depois o senhor se ajeita com ele. E ele permaneceu firme. E depois disso ele foi colocado em uma pequena cela de 1 metro por 1 metro, onde ele ficou ajoelhado, ele só podia estar ajoelhado. E ele ficou ajoelhado durante 6 meses, sem comer e sem beber, sem a luz do sol e sem nada, durante 6 meses de joelho. E esse homem, ele perdeu todas as suas funções da perna, porque se atrofiaram. E esse homem, depois de liberto, ele estava todo desfigurado de tanto apanhar. E a pessoa que falou, que deu esse testemunho, disse que quando esse homem entrou no local onde ele ia pregar a palavra de Deus, eles sentiam a presença de Deus tão forte na vida dele, que o rosto dele iluminava e as pessoas começavam a chorar. E esse homem, em nenhum momento da pregação, falou do seu sofrimento e falou mal de qualquer pessoa. Ele só pregou o amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então isso sim é sofrer por causa de Cristo. Não o que nós passamos nessa vida, não nossas aflições momentâneas. Isso não é nada diante do que os apóstolos passaram e diante do que muitos e muitos homens e mulheres passam ainda hoje. Se você dar uma pesquisada na internet, você vai ver missões pelo mundo inteiro de cristãos perseguidos no mundo inteiro, na China, na Arábia Saudita, em outros muitos lugares desse mundo. Pessoas que realmente sofrem pelo amor de Cristo, sofrem por pregar o Evangelho. Isso aqui que eu estou fazendo, pregando o Evangelho toda semana, durante quase 3 anos, isso não é sofrer por causa de Cristo. Isso é proclamar o Evangelho. Eu não sou nada, eu não chego nem na unha, nem nos pés, nem na sola dos pés dos apóstolos e dessas pessoas que realmente sofrem por Cristo. Então é por isso que eu pergunto: será que você é um verdadeiro cristão? É uma verdadeira cristã? Será que realmente, se você passasse por uma afliçãozinha, você não negaria Cristo? Você permaneceria fiel? Você permaneceria firme, falando: não, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, e eu vou pregar o amor
de Deus através de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele me resgatou das trevas. Essa vida que eu tenho aqui não é nada comparada ao que eu vou ter na eternidade, lá no paraíso, vivendo do bom e do melhor, diante do próprio Deus, vivendo junto com o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui que eu estou passando não é absolutamente nada. Então, como que eu vou usar a minha vida? Eu tenho que usar a minha vida para ser uma pregação viva do Evangelho de Deus. Eu tenho que pregar nessa vida através da minha conduta. Se você não prega para outras pessoas, não tem problema, mas que você seja um exemplo. E alguém, quando olhar para você, fale: olha, aquela pessoa é diferente. Como eu li aqui, os apóstolos, aquelas pessoas que os batiam, aquelas pessoas que acabavam com eles de boca e fisicamente, o que eles faziam? Eles respondiam amavelmente. Eles não davam o troco, eles não pagavam o mal pelo mal, mas eles retribuíam o mal que eles recebiam pelo bem. Isso sim é ser um verdadeiro cristão, é ser uma verdadeira cristã. Se alguém te faz mal, se alguém te odeia, se alguém jura você de morte, você sabe qual a sua função como um verdadeiro cristão? Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, peça a Deus que Deus o livre do mal, que Deus abra a sua mente, que ela se converta realmente ao Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida seja realmente uma vida cristã, não de mentirinha, não um conto de fábulas, de você ir na sua igreja e você ajudar os pobres, mas dentro da sua casa você é uma víbora, você é um homem bravo, irascível, uma pessoa que maltrata a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, uma pessoa que maltrata o seu semelhante, que não ajuda ninguém, que só pensa em dinheiro, só pensa em reter o dinheiro, guardar para o seu bel prazer. Isso não é ser um verdadeiro cristão, meu amado. Se espelhe na vida dos apóstolos e deixe que essas aflições que você está passando sirvam para uma experiência mais refinada diante do nosso Deus. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tenho para todos nós hoje, e que o Espírito Santo nos encha da sua presença, para que a gente realmente, eu e vocês, sejamos a partir de agora uma verdadeira cristão. Amém.